Meu convidado já está aqui e eu vou cumprimentá-lo. É o técnico e meu amigo barra-irmão, Alan Rodrigo Al. Seja bem-vindo aos Donos da Bola Paraná. Obrigado, satisfação estar comigo, né? Um programa tão conceituado, há tanto tempo, de tanto sucesso, merecidamente. Obrigado, Alan. E a gente fica feliz de estar participando de pessoas que fazem parte do futebol tão importante como você. Obrigado, de todo o coração, que Deus lhe abençoe pelas palavras. Alan Rodrigo Al, técnico da nova geração do futebol brasileiro. Revelado no Coritiba, zagueiraço, jogou no Coritiba, no Botafogo, na Coreia, na Grécia. Deu pra fazer um cascalho, né? Deu pra fazer um pé de meia, não deu não, Alan? Graças a Deus, Deu, né? deu pra gente passar uma vida tranquila aí. Alan, rapidamente, fica à vontade, se você quiser comentar. Eu errei em alguma coisa que eu coloquei aqui com relação à situação do Esquivel? Por favor. Não, eu vejo que a probabilidade de ter sido uma lesão recidiva é muito grande, né? Um jogador importante, um jogador que o Atlético precisava no momento, né? É difícil a gente saber o que Pela acontece. qualidade técnica dele, né? Experiência. No clube, mas a gente sabe que nesse momento decisivo, algumas coisas realmente elas são um pouco mais aceleradas do que o normal. E eu falei alguma bobagem quando eu disse que os movimentos de um treino, de uma semana de treino, são diferentes dos movimentos que você faz num jogo. Né? Até porque o grau de exigência, de competitividade é maior, eu estou errado? Sem dúvida nenhuma, né? A gente como ex-atleta e como treinador sabe que em muitos momentos até o atleta ele acaba se preservando, acaba se poupando para não correr o risco de lesionar, né, num treinamento. Bom, eu acho que nessa o Atlético bobeou. É só a minha opinião, tá ok? Bom, mas ainda falando de Atlético, vejam o que aconteceu no fechamento da rodada ontem. O Volta Redonda perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse time do Alan Al. O Léo Gamalho fez pênalti no Léo Gamalho. Olha ali o sósia. O sósia do Léo Gamalho fez pênalti no Léo Gamalho. E o Léo Gamalho bateu, converteu e deu a vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto. Interminável esse Léo Gamalho, hein, Alan? É um jogador que nós trabalhamos com ele, nós levamos ele para o Botafogo. Um jogador acima da média, né? Mesmo já com a experiência que tem, né? Com 39 anos, se não me engano. Um ser humano espetacular e na posição, para mim, principalmente na Série B, é um dos melhores do Brasil. Alan, eu entendo como um resultado ruim para o Atlético, porque agora o Volta Redonda vem ainda mais pressionado. Claro, tem o outro lado também, vem pressionado, vai ter que sair para o jogo, vai ceder espaços ao Atlético, né? Mas ficou numa situação bem complicada o Volta Redonda. Se você fosse o técnico do Atlético, você preferia pegar o Volta Redonda vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto ou perdendo como perdeu? São os dois lados da moeda, né? Quando o adversário ele vence, ele vem confiante, né? E quando ele perde, ele vem numa necessidade maior de buscar o resultado fora de casa. Mas eu vejo que a equipe do Atlético tem plenas condições de fazer um grande resultado, de brigar pelo acesso. E a gente torce para que cada vez mais o futebol paranaense aí esteja entre os melhores do Brasil, que é o que é mais importante para o estado do Paraná, né? Independente de ser Curitiba, Atlético, Londrina, Paraná, Operário, a gente que é daqui da região quer sempre o melhor para as nossas equipes. Gostei, Alan, parabéns, gostei. Agora imagens do empate do Novo Horizontino contra o América Mineiro. Esse sim o resultado que beneficiou. Poderia ter sido melhor se o América tivesse vencido, né? Porque aí o Novo Horizontino ficaria um ponto atrás do Atlético, o América praticamente resolveria sua vida dentro da Série B, mas o empate manteve o Atlético no G4, Alan. A competição eu acredito que vai ser definida nas últimas rodadas, né? Ninguém pode vacilar, ninguém pode cochilar, né? Qualquer perda de ponto, qualquer tropeço pode custar um acesso ou uma permanência, né? Como alguns clubes estão brigando para permanecer na Série B. E o Novo Horizontino é uma equipe que já vem brigando há muito tempo pelo acesso. A gente trabalhou lá em 2022, sabe da estrutura do clube, da torcida, mas chega na reta final, parece que falta alguns detalhezinhos para consolidar todo o trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Talvez camisa, como a gente tanto fala no mundo da bola. Bom, eu quero imagens de Alan Al, técnico da nova geração. Fala um pouquinho da tua carreira, da tua experiência. Você mesmo jovem já enfrentou grandes desafios, né? E desafios complicados, pesados. Alan, eu acho que ainda falta
você chegar num clube, eu estava conversando isso com você em off, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. O dia que você chegar num clube com uma estrutura boa, né? A gente sabe que esses clubes têm uma boa estrutura, mas quando eu digo uma estrutura boa, uma estrutura de verdade, aquela estrutura invejável, né? Com um bom planejamento, com um orçamento compatível com as ideias e objetivos do clube, entendeu? E que você tenha a oportunidade de participar disso tudo. Montagem de elenco, tudo que a gente sabe que envolve uma pré-temporada. Eu tenho certeza que você vai alavancar, cara. Obrigado. A gente já vem numa caminhada de muito tempo, né? Tivemos aqui trabalhando no Paraná Clube em 2020, onde foi a primeira equipe que eu trabalhei na Série B e fizemos um primeiro turno espetacular. Ficamos a 3 pontos do G4, sendo que era uma equipe que praticamente o intuito era brigar pela permanência, né? E acabamos saindo na virada do turno. Me permite te interromper só um minutinho? Pode continuar com as imagens aí? É sobre isso que eu estou falando. Sempre faltou um detalhezinho. Você citou o Paraná Clube, mas nos outros clubes também. Sempre faltou um detalhezinho. E nunca foi culpa do Alan. Não. Eu atribuo essa culpa aos clubes. Eu sei que o Alan vai ser elegante, ele não vai falar sobre os clubes, mas é a minha opinião. Agora pode continuar, Alan. Não, e eu vejo assim, o futebol, ele te recompensa, né? Nós saímos do Paraná Clube e fomos para o Cuiabá e tivemos o primeiro acesso da história do Cuiabá para a Série A. Foi um ano que mudou a minha vida. Eu sou muito grato ao Paraná Clube, à torcida. Aonde a gente vai, a gente é muito querido e muito bem recebido. Tivemos várias passagens ali em grandes clubes do futebol brasileiro, mas em momentos de dificuldade. E a gente espera, como você falou, né, que a gente possa ter uma sequência que não é fácil para treinador, né? Às vezes uma troca de comando, como aconteceu no Botafogo, é um alívio de pressão para os jogadores. Mas a gente está no caminho certo, tenho convicção disso. Estamos a cada dia mais próximos do nosso objetivo, que é trabalhar numa Série A, né? Mais uma vez. E vai conseguir com a bênção de Deus. Amém. Porque competência e capacidade para isso tem. Alan, você que é um técnico da nova geração, você entende que existe uma certa resistência aos novos treinadores, aos técnicos da nova geração, ou preconceito? Qual que é o problema? Eu vejo assim que o futebol, de uma maneira geral, ele é o resultado, né? É o imediatismo, né? Faz parte do futebol. Então são poucos clubes que conseguem segurar uma pressão, manter um momento de oscilação, como aconteceu com o Curitiba, né? E o Mozart foi mantido, é o único clube que manteve um treinador na Série B, o único treinador que iniciou a Série B e terminou está sendo o Mozart. Então você tira uma ideia da Série B. Aquele ali é o Fabiano Rosenal? É o Fabiano Rosenal. Fabiano Rosenal, cara! Fazia parte da nossa comissão Saudades técnica. do Fabiano, grande profissional, grande preparador físico, hein? Muito. E um ser humano ímpar, né? Então é mais a questão mesmo de imediatismo, de pressão, de resultado, que faz parte aí, mas eu vejo que essa nova geração, e eu me incluo nela, né? Nós aqui da região, Alex, o Mozart, eu, são treinadores aí que eu tenho certeza vão ter um futuro brilhante e vem mostrando isso, né, através de resultados. Vão dar algo a mais no futebol, não só como ex-atletas, mas principalmente aí num novo momento que o futebol brasileiro precisa. E o Alan, ele não é só um grande treinador, ele não é só um grande profissional, ele é um grande ser humano também. Eu não combinei nada com ele, mas vou falar aqui. Na época da pandemia, com a bênção de Deus, nós conseguimos realizar aqui inúmeras campanhas solidárias para ajudar as mais diversas comunidades carentes na cidade. E o Alan ajudou. Ele atendeu ao meu pedido, ele, outros treinadores, outros jogadores, ex-jogadores, né? Todos os que eu conheço, eu entrei em contato, pedi ajuda e o Alan imediatamente atendeu ao meu pedido. Obrigado de coração e mostrou, eu já sabia, mas só para mostrar para quem está em casa o ser humano extraordinário que você é. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, né? A iniciativa que você teve naquele momento tão difícil para as famílias e você conseguiu angariar fundos. Foi um instrumento aí. De Deus, Alan. Exatamente. E a gente, a credibilidade que você tem, a amizade que a gente tem, só fez com que a gente contribuísse e retribuísse um pouquinho desse carinho que a gente tem através do futebol. Eu agradeci na época e te agradeço aqui publicamente, tá? Aproveitando a tua presença. Agora é o seguinte, o Alan falou sobre as raízes dele, né? Ser daqui, ele começou no Coritiba, ele foi revelado na base do Coritiba, junto com o Mozart.
E ele vai acompanhar comigo agora. Não, vamos deixar o moça para daqui a pouquinho, né? Primeiro, eu quero que ele fale do Alex. Porque o Alex deu uma declaração sobre as bolas paradas. E o Alan foi zagueiro. Presta atenção, Alan. Não tem como. Isso não existe, não tem varinha mágica. Bola parada é agressividade, bola parada é poder de comunicação, bola parada é briga por espaço. Qualquer treinador do mundo pode treinar 300 bolas paradas durante a semana, no dia do jogo é um descuido, é uma concentração baixa um pouquinho, você toma no gol. E uma coisa que é importante é relatar o perfil do time, né? Nós não somos um perfil de um time alto. Se você olhar o Vila Nova e olhar o nosso time, você vai ver que o time deles fisicamente, tanto de força quanto de estatura, o deles é maior do que o nosso. Eu sei que você é amigo do Alex, você concorda com tudo o que ele disse? E aí a gente está relembrando, né, como foi Operário e Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1, e o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, na oportunidade, era um tal de Alan Al, né? Como é que foi esse jogo aí? Foi um jogo difícil, né? A equipe do Operário vinha numa sequência invicta, né? De 9 jogos, nós brigando para sair da zona de rebaixamento, né? Uma pontuação muito ruim no começo da competição. E foi um jogo muito disputado. Eles tiveram no primeiro tempo a oportunidade de ampliar o placar e no segundo tempo nós tivemos a oportunidade de virar o jogo, mas acabou sendo um empate 1-1. Como é que é enfrentar o Alex, Alan? É sempre difícil, né? Ele tem uma filosofia de futebol que procura refletir muito o que ele era dentro de campo, né? Um jogador muito técnico, de posse de bola, uma equipe que sempre está organizada, que procura sempre colocar muitos jogadores buscando o gol e, ao mesmo tempo, em alguns momentos também nos cede alguns espaços que a gente consegue aproveitar e eu tenho certeza, como eu falei, que ele vai ser um grande treinador, assim como foi um grande jogador. E ele tem razão no que ele colocou ali a respeito do posicionamento dos jogadores na questão da bola parada. Ele citou que o time do Operário não é um time com uma estatura alta, tal coisa e tal. Olha, Você pensa? Eu vejo. Você foi zagueiro. Sim, eu vejo que em partes ele tem razão, sim, né? Muito da iniciativa do atleta, da comunicação e também do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, né? Eu aprendi com um treinador chamado Levir Coupe. Baita de um treinador, diga-se de passagem. Um baita de um treinador e foi um pai para mim, né? Que a bola parada era 50% para o adversário e 50% para você. Então a responsabilidade dividida. E eu acredito muito nisso, né? Mas, como ele falou, a equipe do Vila Nova também é uma equipe muito alta, que tem um poder tem uma bola parada forte, né? De bola parada muito agressiva e foi um jogo muito disputado. Eu acompanhei o jogo durante os 90 minutos e foi um jogo muito disputado, como é todo jogo da Série B, né? Agora é o seguinte, nós vamos reproduzir a convocação de Odair Hellmann para a torcida do Atlético. Atenção, torcedor atleticano, vai ter promoção, hein? Promoção para a torcida do Atlético, né? Para lotar a Arena da Baixada e jogar junto com o Furacão nos 2 jogos dentro de casa nessa reta final. Mas antes, o Alan vai ouvir comigo a convocação feita pelo Odair. Só que agora são 3 jogos. Agora são 2 jogos em casa. Nós precisamos botar 50 mil pessoas dentro da arena. Nós precisamos botar 10 mil na rua. Nós precisamos levar o ônibus até o vestiário. Nós precisamos gritar o nome do jogador. Nós precisamos apoiar os caras e empurrar a bola para dentro. Agora é uma questão, não é de pacto, é uma questão de paixão. Não é uma questão de pacto, é uma questão de amor ao clube. É uma questão de nós todos, se juntarmos, cada um, aquele que não puder ir com o seu pensamento, com a sua oração, aquele que puder ir, incentivar o jogador, porque não vai ser fácil. Não foi fácil até aqui, não vai ser fácil o próximo jogo. Não vai ser uma coisa que vai acontecer do nada. Alan, você como treinador, por que você entende que o Odair, ao invés de conceder uma coletiva, preferiu esse pronunciamento? E a gente está vendo as imagens aí do teu Botafogo de Ribeirão Preto perdendo para o Atlético por 3-1. Um jogo maluco, diga-se de passagem, né? É um jogo que a gente lamenta até hoje, né? Pela arbitragem, né? Um jogo muito complicado, mas infelizmente já passou e faz parte. É que nesse momento, né, o Odair, ele convoca a torcida porque, como você falou, né, são times tradicionais, são times que têm
camisa, né? O Curitiba, o Atlético. As duas camisas mais pesadas da Série B. Exato, e o próprio Paraná, quando a gente jogava a Série B aqui, também fazia diferença. E nesse momento o torcedor, ele faz a diferença, né? Muitos times do Nordeste, muitos times ali que têm um potencial de torcida muito grande, acabam subindo ou acabam se salvando de um rebaixamento, porque o torcedor realmente faz a diferença. E a torcida do Atlético já é típica, né? Já é intrínseco do torcedor atleticano esse apoio incondicional. Tá certo. Agora é o seguinte, agora chegou o momento. Eu quero que o Alan... Nós já colocamos isso aqui no ar, né? Todo mundo já acompanhou, o Alan também acompanhou. O que disse o Mozart, o amigo dele, são amigos, são praticamente irmãos, surgiram juntos no Coritiba sob a torcida do Verdão. Assimilar as pancadas que vão vir, né? De crítica, enfim, de dedo apontado, faz parte. É a profissão que nós escolhemos. Eu escolhi, inclusive, estar aqui. Poderia ter, no final da temporada passada, ter escolhido outro caminho, porém escolhi estar aqui, sabendo que tudo que vinha junto nesse pacote. Eu sabia disso. Sabia que seria xingado se perdesse um jogo, não pelo nosso torcedor, que é o nosso torcedor periférico, que eu chamo, né, do Sítio Cercado, do Boqueirão, do Uberaba, né, mas eu sabia que seria xingado pelo torcedor do Batel, do Cabral, sabia disso. Eu conheço esse clube, conheço a cidade. Sabia que seria xingado se perdesse um jogo, não pelo nosso torcedor, que é o nosso torcedor periférico, que eu chamo, né, do Sítio Cercado, do Boqueirão, do Uberaba, né, mas eu sabia que seria xingado pelo torcedor do Batel, do Cabral, sabia disso. Ô Alan, você veio jogar com o Botafogo aqui contra o Coritiba do Moza, o Coritiba venceu por 2-0, você conversou com ele a respeito dessa declaração aí? Você, quando era da base, você era um coxa branca do Batel ou do Cabral? Eu era um coxa branca do Curitiba, né? A gente entende, né, o momento de pressão, o momento, às vezes, de um desabafo. E o torcedor, independente de onde ele reside, ele é passional. Você já recebeu uma figurinha que tem no WhatsApp com a figura do Mozart, assim, a carinha do Mozart? Mora onde? Já recebeu essa ou não? Já recebi. Mas eu tenho certeza que foi mais uma colocação de jogo do que propriamente um discurso de Ele é competente dividir. Também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você mostrando, que o conhece desde a base? Vem mostrando, a gente se enfrenta desde quando ele estava no CSA. Né? Olha só. Então, sempre foram equipes muito competitivas, que sempre foram muito organizadas e não à toa está brigando pelo acesso, não só pelo acesso, mas também com a possibilidade de um título, né? Então isso demonstra a capacidade e principalmente a entrega e dedicação do Mozart no dia a dia. Bom, para a gente encerrar, eu vou pedir para você, Alan, que seja bem objetivo na resposta da pergunta que eu vou te fazer. Sobem Atlético e Coritiba, Coritiba precisa só de 2 pontos, né? Sobem Atlético e Coritiba ou sobe só o Coritiba? Eu acredito que sobe os dois e vou torcer para que isso aconteça. Pela força da camisa, pelo peso da camisa? Sem dúvida, nessa reta final a torcida faz a diferença, a camisa faz a diferença e o trabalho também, a estrutura dos dois clubes, né, fazem muita diferença numa Série B. Alan, obrigado de coração pela tua participação. Eu que agradeço. Espero ter você aqui numa outra oportunidade para a gente falar mais de futebol. Vamos. Você será sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Deus abençoe. Este é Alan Al, técnico da nova geração do futebol brasileiro, participando dos Donos da Bola Paraná.